tem nada melhor do que festa de crente. Essa é a festa do crente. Amém, irmãos? E nós estamos de festa essa semana toda na presença do Senhor, louvando o Senhor. Irmão, você sabia que Deus está se agradando muito de você? Está. Porque você está buscando a Ele. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada muito dos seus servos quando eles o buscam. Quando nós buscamos o Senhor, Deus fica feliz, Deus se agrada. Tem nada melhor você colocar esse propósito no coração este ano, esse início de ano, de estar todos os dias na casa do Senhor, na presença de Deus, orando, jejuando, se consagrando, apresentando a Deus os teus planos, os teus projetos de vida para esse ano, pedindo a Ele a bênção dEle, a direção dEle, sabedoria. Está buscando o Senhor todos os dias, desde segunda-feira, a igreja cheia dos irmãos buscando a Deus. Isso é muito bom. Pode ter certeza, a bênção do Senhor já está sobre sua vida. O Senhor está lhe abençoando. Quem está se sentindo feliz nesses dias? É muito gostoso, é muito bom buscar o Senhor. Esse cântico a gente vai aprender ainda ali, né? Esse cântico é bonito, né? Hoje eu estava realmente com vontade de cantar esses cânticos mesmo, né? E não tem nada melhor do que a gente louvar ao Senhor com hinos jubilosos, de todos os ritmos. É muito gostoso. Isso é a cara da nossa igreja, nós gostamos muito disso. Mas, irmãos, você quer ouvir mais palavra? E hoje o pastor Marcos está aqui, como eu anunciei desde domingo. E ele está aqui, veio, vai estar conosco hoje, amanhã, vai ficar conosco, vai ministrar a palavra do Senhor. E quem não conhece o pastor Marcos, levanta a mão. Somente uma pessoa ali, né? Tem outra ali. Pastor Marcos é meu irmão 2 vezes, né? Meu irmão de sangue, meu irmão na fé. É o pastor da igreja Jardim das Oliveiras, em Garanhuns. E o pastor Marcos, nós podemos dizer que ele também é o nosso pastor, é pastor também desta igreja, porque ele acompanha, nós temos 22 anos que estamos aqui, 22 anos que o pastor Marcos está conosco. Sempre, todos os anos, ele está sempre conosco, nos acompanhando aqui, nosso ministério, nos abençoando. É um homem de Deus, é um homem, um profeta do Senhor. A palavra que sai da boca dele é uma palavra ungida, é uma palavra profética, ou seja, Deus revelando coisas tremendas para a nossa vida. Então, abra o seu coração, esqueça do que está lá fora agora, não fique preocupado com a hora, se deleite, se derrame na presença do Senhor, porque Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Amém, irmãos? Olha aí para o seu irmão e diga: meu irmão, prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você agora. Pastor Marcos, venha para cá. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Rapaz, amado. Tá certo. Ei? Tá certo. Pois é, amado. A gente une o bom ao agradável, porque nós não tiramos férias, não tem férias. Semana passada a gente estava no Recife, preparando para a marcha que ia acontecer no sábado, né? Faz 8 dias amanhã, e numa guerra travada com cão. O primeiro trabalho de rua feito assim em termos de marcha na cidade de Paulista, Jardim Paulista. Uma guerra intensa. O ano foi fechado no Jardim Paulista
com um encontro de macumbeiros. E o prefeito deu a chave da cidade aos macumbeiros. Só para você ter uma ideia. Você tem uma ideia como é que estava o clima. Foi muita guerra, muita guerra. A nossa igreja é nova, o nosso pastor ainda é inexperiente, mas assim, muito bravo, né? Gosta de desafios, e teve muita coisa que ele vai aprender com a história da marcha, né? Muita coisa. Pois é, amada, a pastora não pôde vir, a pastora Alice não pôde nos acompanhar. Ela está lá com os planejamentos da igreja. E logo que eu chego lá na segunda-feira, a gente vai se preparar para um casamento no sábado. E logo após o casamento, a gente vai viajar, vai deixar a igreja no domingo lá. E nós vamos viajar para Aracaju, vou pregar em Aracaju. E a gente vai passar o domingo e a segunda, e provavelmente a terça-feira também em Aracaju. Amém? É bom viajar, não é bom? Não é bom viajar? Quem viajou aqui? Levante sua mão. Toda vez que a gente vem para cá, a gente viaja, né? Pega um mototáxi, pega um ônibus, né? É tudo distante, né? Tudo longe, né? Só os que moram aqui por perto. Mas é muito bom. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu encerrei as atividades do ano, dos cultos da semana, que cada culto, não só na sede, mas nas congregações, em cada culto, a gente encerrava com uma festa agradecendo a Deus, né, que era a última quarta-feira, a última sexta-feira, e foi assim, finalizando o ano, né, naquele clima de despedida do ano de 2011, quando chegou no último dia, né, foi algo tremendo. Então, Deus nos deu muitas palavras nesses finais de ano assim, foi nos dando palavras para nos nortear no ano de 2012, né? 2012 não vai ser um ano fácil não, amados, não é fácil não. Também não é um ano difícil de se vencer não. A gente vai ter que mudar um pouco as nossas estratégias de oração, entendeu? A gente vai deixar um pouco a acomodação de lado, a gente vai ter que se levantar um pouquinho na madrugada para orar, a gente vai ter que se organizar mais para tirar um dia da semana para jejuar, a gente vai ter que ter mais atenção nos conflitos do dia a dia, para ter mais calma como vai resolver, porque Satanás pode se aproveitar de um vacilo seu, uma decisão sua, uma palavra sua, um erro seu, e lhe consumir durante o ano. Então, tem que ser um ano muito, muito cauteloso, né? Com muita cautela no que você diz, o que você faz, nas compras, né? Eu preguei lá na igreja, eu disse para os irmãos, os países asiáticos, eles costumam encerrar o ano pagando todas as suas contas e devolvendo tudo o que se toma emprestado. Eu disse, nós ocidentais não costumamos isso, pelo contrário, chega o final do ano, é que a gente faz conta, para ficar devendo o ano 2012. Quantos aqui, né, se eu fosse mandar levantar, quantos estão devendo, vão dever o ano 2012, todinho, já tem conta para o ano 2012 fechado. Os orientais, eles pagam as contas, devolvem o que toma emprestado, né? Eu disse, seria tão bom que as pessoas devolvessem meus livros que eu emprestei, né? Os livros, olha, a pastora também emprestou muito livro e o povo esquece e não devolve. Eu disse, será bom que devolvesse nossos livros. Tem livro que a gente não encontra mais na livraria, né? São coisas raras. E naquele momento de emoção de pastor querendo ajudar a ovelha, a gente dá um livro para ler e parece que dá de presente, né? Muito obrigado, né? Não dei não, eu emprestei. Mas esse ano vai ser um ano, amados, em que a gente tem que... Eu me lembro muito de uma revelação que a Aline teve, que Deus mandava, ela via nos céus escrito, né, 3 vezes mais oração,
jejum, consagração, busca, tudo 3 vezes. E ela perguntava: Senhor, por que 3 vezes? Aí embaixo vinha: porque virão 3 vezes mais tentações, 3 vezes mais lutas, 3 vezes mais. Então, a cada ano, amados, olha, se o pecado se multiplica, já imaginou, né? Hoje o país nunca esteve tão incomodado como está nesse começo de ano, preocupado com o avanço das drogas. As drogas têm controlado, amadas, nossas famílias. Eu conheço muitos pastores que seus filhos são viciados em drogas. Eu conheço pastores que seus filhos se enveredaram pelo caminho do homossexualismo. Enfim, há muitas lutas campeando no meio da sociedade, e que aqui e acolá sobra alguma coisa para a igreja. Sobra alguma coisa. E a sociedade está nesse momento, né, numa tensão muito grande. O governo está fazendo campanha que nunca fez campanha. Está fazendo campanha. Porque a nossa juventude, em alguns lugares, né, digo, em todos os lugares, foi descoberto em Alagoas e no sertão de Pernambuco, né, que os jovens, eles estão cheirando, fumando, né, inalando o crack, e eles ficam às vezes o dia todo sem comer. Dizem eles que com crack a produção cresceu. Mas isso vai até quando, essas energias, né? Sem comer, só fumando. Até quando vai? Porque todos nós temos limite, né? Deus nos criou com limites. Você pode ter até ali. É tanto que o desmaio para o ser humano, né, é porque alcançou o limite. Aí você desmaia, o limite da dor, o limite da angústia, o limite. Aí você se apaga. É um automático que Deus colocou em nós, e graças a Deus por isso. Antes da anestesia, se fazia cirurgias a cru, né, cru mesmo, e se levava as pessoas a um nível de dor tão grande, e esperava que ela se apagasse. Quando ela se apagava, aí fazia a cirurgia enquanto ela estava apagada, né? Então, amados, nós temos limites. O limite para beber, limite para fumar, limite para as drogas, tem o limite da prostituição, o limite de ser ruim, o limite de enganar, né? Você vai, chega uma hora que não dá mais, né? Aí vem as tragédias. Agora mesmo, no começo do ano, um empresário em Garanhuns, ele tinha uma rede de lojas de conserto de celulares, e ele era chamado de o rei do relógio. Rei do relógio. Rei do relógio, rei do celular. Tudo dele era rei. Acaba era nada simples. E ele gostava de coisa grande. E ele se envolveu com muitas coisas. Como foi esses últimos dias, mataram ele. Deram 3 tiros de escopeta nele. E foi uma tristeza. Muito choro, muita dor. Eu estou acompanhando um jovem de apenas 19 anos, irmão de um dos jovens da nossa igreja. 19 anos, uma criança. Mas nos seus 19 anos ele conseguiu viver uma vida de orgia tão intensa, de bebedeira e de prostituição tão intensa, que assombrava todo mundo, para um garoto de 19 anos. E esses dias ele foi freado. E o freio foi mais duro do que o freio ABS que é colocado ultimamente nos carros. Ele foi acometido de uma leucemia crônica nos ossos, está dentro dos ossos dele. E ele foi trazido para a nossa igreja, aceitou Jesus, e uma alegria para servir a Deus, e aquela coisa de criança, que a gente vê criança, porque todos nós nos lembramos quando a gente tinha 19 anos, que cabeça a gente tinha. E ele teve mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e pouco,
E quando eu estava orando por ele, Deus me disse que o exame dele os médicos iam ter muita dificuldade para diagnosticar a doença dele. Até então ninguém sabia o que ele tinha. Dor nos ossos e ficando pálido, sem força e dor intensa nos ossos da bacia, ora nos ombros. E eu tive uma conversa muito grande com ele. Foi um jovem que usou muita tatuagem, fez muitas tatuagens. Esteve em cartomancia, consultando entidades malignas a respeito do futuro dele. E eu sei que esse garoto hoje aceitou Jesus, está numa alegria intensa, servindo a Deus, mas está numa bateria de exame tão grande, que vocês não imaginam. Tiraram material aqui da bacia dele, já tiraram material da coluna dele, já tiraram material daqui dessa região dele. Todo tipo de sangue já tem sido feito. Só vocês vendo o que é que esse garoto tem passado. Está de alta, está em casa, e nós temos esperança que Deus vai fazer uma obra muito grande também na família, que ele é muito querido da família. E ele disse para o irmão, Simoninho, não se preocupe comigo não, Deus está curando aqui, para depois curar aqui. 19 anos, se acalma, 19 anos, e a gente se apegou a ele, temos orado por ele, mas sabemos, amados, que a maneira como Deus puxa, às vezes é muito doloroso. É muito doloroso. Vem. Se nós nesse começo de ano começarmos a orar pelos nossos filhos, orar pela nossa casa e a orar até por nós mesmos, Senhor, se eu tiver que me desviar, prepara meu coração e leva. Se você tem coragem, ora assim. Se não tem, deixa o cão lhe carregar para o inferno desviado. Mas se você tem coragem, diz, Senhor, eu não quero ir para o inferno não. Inferno não. Se a minha carne for mais forte que o meu espírito, me prepara e decola comigo. E a respeito dos seus filhos, ore com autoridade. Deus, eu não gerei filho para habitar o inferno. Eu gerei filho para habitar os céus. Salva, muda, puxa numa grande, da maneira que tu chama, porque tu chamas com amor, muda com amor, que tudo é amor, tudo que Deus faz em amor. Deus não faz nada em ira, Deus faz em amor, né? Tudo que Deus faz em amor. Deus é Deus e amor. Então Deus puxa, traz meus filhos, aonde ele tiver, socado aonde ele tiver, arranca das garras do inferno, e eu quero ver ele do meu lado. Se for para estar sem perna, eu quero ele sem perna, mas quero estar do meu lado. Só me traga ele sem cabeça, Senhor, porque aí não dá. Mas o resto, traga, eu quero ele pertinho de mim, te servindo e te glorificando. Se você tem coragem, então faça isso. Tem um pastor aí, o Silas, que outro dia eu estava ouvindo ele falando a respeito do filho, e disse, meu filho hoje é uma bênção no meu ministério, na minha vida. Mas ele teve um tempo lá, meio cá, e eu disse para ele disse para o meu filho, se tu não queres servir a Deus, eu não criei filho para Satanás não, criei filho para os céus. Se tu não queres servir a Deus, eu vou orar para Deus lhe preparar e te levar. Pergunta os meus se eu não já disse isso para eles. Digo, conversa. Eu sei o que é o céu é melhor do que a terra. Amém, amados? O céu é melhor do que a terra. Então, esse ano é um ano de pagamento de preço. Amém? Pague preço. Deus vai lhe dar a sua casa, Deus vai lhe dar seu terreno, Deus vai lhe dar o emprego que você quer, Deus vai melhorar seu salário. Pague preço. Pague preço. Ore. Digo para minha filha, estuda lá na SESI Caruaru. Eu digo para ela,
Busca a Deus. Para Deus me dar o dinheiro para pagar a sua faculdade. Porque se Deus não me der o dinheiro, eu tiro você de lá. Eu sou o fiador dela, você sai de lá. Ela sai por aí, canta. Eu disse, saia cantando. Mas pai, cantei que me esborrachei na marcha, ninguém me deu uma oferta. Não se preocupe não. Sua faculdade está paga, o seu semestre está pago. Não se preocupe não. Deus não dá de um lado, mas Deus dá do outro. Amém? Que tem que fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus, porque de uma maneira ou de outra Deus vai cuidar da gente. Deus vai nos abençoar, nos dando saúde. A melhor coisa é esse ano você se integrar no trabalho dessa casa. Seja fazendo visitas, seja na porta, seja o que for que você entender de fazer aqui, faça. Porque isso vai trazer para você um peso de glória, né? Um peso de glória. É muito bom a gente ter alguma coisa numa conta, não é bom? Esses dias eu tenho um banco lá que eu nem tenho cartão do banco, nem tenho talão de cheque do banco. Mas eu sempre vou ter um trocadinho lá. Aí quando foi esses dias, o negócio apertou. Aí olha, amados, eu faço tudo para ir no banco. Acredita que eu perco às vezes um cartão de um banco e não vou no banco renovar. Não vou lá não. Eu não gosto de estar em banco. Eu tenho uma secretária lá da igreja que resolve tudo para mim. Se ela não resolver, não resolvo não vou lá. Olha, me deram um cartão num dia e disseram assim, olha, vai lá para o caixa eletrônico e bota sua senha lá, diz sua senha. Quando eu olhei assim, tinha uma fila desse tamanho, eu disse, eu vou para casa, amanhã eu venho. Quando eu cheguei, eu olhei para a data, disse, era a data de ontem, não pode ser hoje mais. Eu não subi lá para falar com o subgerente de novo, para me dar outro encaminhamento, eu disse, não vou mais nem, fiquei sem cartão. Aí esse dia eu cheguei no caixa, eu disse, moça, está aqui minha identidade. Nem tem talão de cheque, nem tem cartão. Mas eu tenho um dinheirinho aí, me dê esse dinheirinho para mim. O que eu quero dizer para você não é a questão de ter o dinheirinho lá. É a questão, amado, de você fazer uma reserva. Eu estou querendo mostrar a você a reserva que você tem que ter nos céus. Porque na hora que você mais precisar, você vai dizer, Senhor, e o Senhor vai dizer, o que é que você quer, meu servo? E Ele vai lhe atender na hora. Porque na hora que Ele diz assim, meu servo, você diz assim, eis-me aqui, Senhor, pode dar ordem. Isso é soma, isso é como dinheiro no banco, vai ficando lá, vai rendendo. Amém? Vai rendendo. As pessoas não imaginam que isso é um investimento nos céus. Que esse ano de 2012 comece a fazer investimento para os céus. Às vezes a gente compra um carro novo, vou comprar uma casa nova, vou fazer um fundo de investimento para o seu quê e tal banco. Amados, e os céus? Você investiu em alguma coisa? Você pensou nele? Então comece a investir. Amém? Invista para que quando você estiver numa necessidade, você não fica desesperado, arrancando os cabelos da cabeça, de jeito nenhum. Você só faz dobrar o joelho, cai umas 2 lágrimas daqui, cai uma de lá, e você não fala nenhuma palavra, só faz sentir dentro de você, Senhor, estou precisando. E Ele chega. Tá. Venha de onde vier, Ele manda. Só chega na hora. Diga para o seu irmão, este ano é um ano de investimento nos céus. Vai chegar ao final do ano 2012, você diga, Senhor, como é que está aí os meus créditos aí? Porque à medida que seus créditos sobem lá, o propósito de Deus aumenta na sua vida, os planos de Deus aumentam na sua vida. Porque na hora que os planos, que Deus não tiver mais plano com você, amados, você morre de gripe, morre de tosse, morre com um gole d'água na boca. Você diz, mas nunca vi ninguém morrer com gole d'água. Meu sobrinho quase que morre com um gole d'água assim. Morre como Dona Isa, quase que morria com uma colher de doce de jaca. Morre assim, ó.
Devagarzinho. Morre da picada de abelha, morreu Gemima, morreu a pastora Meice de picada de abelha. Qual era a dificuldade de uma notícia dessa? Nenhuma. Mas, pelo contrário, Deus curou ela da alergia. Deus faz assim. Amém? E mãe, quando se engasgou, eu estava com ela na mesa. Aí minha irmã, a outra, disse assim: o que é que tu ia fazer mais, Marco, que não der certo? Porém assim, nada. Nada. Aí, fechei o nariz, dei um beijão bem grandão na boca dela, soprei, aí desceu com tudo. Aí minha irmã disse assim: e se não funcionasse? Eu disse: eu tinha um último. Eu já estava me lembrando da mangueira que estava lá no jardim, eu ia cortar um pedaço. Eu ia empurrar de boca dentro, dava-lhe um sopro e corria com ela para o hospital. Mas é Deus que dá isso, né? Tinha uma coisa para fazer, tem que ser feito. Eu sem fazer nada, eu ficar morrendo sem fazer nada, eu não fico não, eu faço alguma coisa. Amém, amados? Então de qualquer coisa você morre, mas se Deus não quiser, vai vir um ali para socorrer, vai vir um ali, o sogro do meu primo que nos hospedou lá no Recife esses dias, o sogro dele teve um infarto e passou não sei quantos dias indo de hospital em hospital sem saber o que era, e ele teve de fazer uma angioplastia de urgência, porque as suas artérias estavam, muitas delas entupidas de gordura, e ele é um caba magro, um caba crente, né? Eu disse: Júnior, se o caba tivesse de morrer, ele tinha morrido lá, quando ele te chamou, a gente estava na praia, e ele estava lá no terminal de ônibus, te chamou dizendo: vem logo, se você não chegar logo para levar para o hospital, eu vou morrer aqui. Ele tinha morrido lá, e se ele não morreu lá, então ele não vai morrer não, meu filho. Pode ficar certo, Deus vai cuidar dele. Amém, amados? Então, quando Deus tem propósito com a sua vida, amados, você não morre assim não, morre na hora vai, amém, amados? Mas depois que a obra de Deus for feita, amém? Então esse ano é um ano, diga para o seu irmão, esse ano é um ano de investimento nos céus. Amém? Porque na hora que você estiver lá naquele hospital, você: Senhor, meu filho está precisando da tua intervenção. Aí você tem crédito assim lá nos céus. Ele ora assim: meu servo trabalha para mim, o servo é fiel, eu conto com ele. Na mesma hora ele dá uma ordem a um anjo daqueles: vai lá, e ele resolve a situação. Amém? Faça isso. É só um segredinho que eu estou revelando para vocês. Amém? É um segredinho de vitória. Tá certo? A minha vida é incansável. Fazer a obra para mim é um divertimento. Para mim é um lazer fazer a obra do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João. Capítulo 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram
totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, amados? Já no finalzinho do ano eu comecei a meditar na palavra do Senhor e o Senhor me atraiu para esse texto. E eu disse: eu vou pregar dentro desse texto. Preguei na última quarta-feira de culto e preguei na noite de ano. Esse foi o texto que eu preguei na noite de ano. Amados, até eu me perguntei: Senhor, eu costumo pregar isso para mensagens evangelísticas, mas pregar para crente? Mas eu costumo assim crer que o Espírito Santo tem sempre uma palavra nova dentro daquilo que muito você já pregou. Deus tem sempre uma palavra diferente. E eu costumo às vezes pregar num texto, chegar em casa, preparar outra mensagem naquele texto, aí prego de novo. Aí quando chego em casa de novo, eu preparo outra mensagem no mesmo texto. Eu me lembro do pastor Enéas Tonini, ele era nosso professor. Ele disse que foi fazer uma semana de conferência. E ele disse que a semana todinha de conferência naquela igreja, ele pregou sobre João 3,16. E quando ele abria a Bíblia, os irmãos, ele dizia assim: você sabe qual é o texto que eu vou ler, os irmãos? João 3,16. E ele pregou a semana todinha em João 3,16, e toda noite uma mensagem diferente. Entendeu? Então Deus é capaz de fazer isso. Se a gente tiver tempo para gastar na meditação, né? Deixar Deus levar. Porque a Bíblia também, amado, você tem que, Deus dá a liberdade para você imaginar. E esse texto aqui nós vamos imaginar muita coisa, entendeu? Vamos imaginar, vamos botar a cabeça para funcionar, né? Vamos lá, amém? Então, Jesus, no começo, né, do seu ministério, ele atende um convite. Claro que eu acho que era a sua mãe que era influente ali, né? Conhecia a família, o casal, ou a noiva, ou o noivo, e convidou Jesus. E Jesus sentiu de Deus, e lá também. Seus discípulos foram junto também, né? Estava Jesus, os discípulos estavam junto também. Mas o interessante, amados, que a festa ia muito boa. Não sei se estava bom para Jesus, mas é como os servos do Senhor. A gente, às vezes, fica sem querer entender, ou entende e nem imagina porque é que você está em determinado lugar. Você está com um propósito, então você tem que esperar a hora de você agir. Às vezes você vai trabalhar num canto: eu não sei porque eu estou trabalhando aqui, não sei porque eu vim morar aqui, eu não sei porque aconteceu isso, eu não sei. Então fique quieto, faça como o Filipe. Deus mandou ele para uma estrada deserta, o diácono Filipe, e ele ficou lá. Se fosse eu e você, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu perguntei a Deus quando eu fui para Garanhuns: Senhor, por que me trouxesse para cá? Me tirasse de uma capital, né, em progresso, Aracaju, em progresso, me tirasse para uma cidade que o que tinha, tiraram. A fábrica de refrigerante da Coca-Cola, tiraram. Uma fábrica de relógio que tinha, tiraram. Não sei quem mais, a maisena, tiraram. E foi tirando. O Senhor me traz para uma cidade que em vez de subir, desce. Fica quieto. E não demorou muito. O pequeno grupo que tinha, uma parte do grupo que tinha, queria comer minha carne também. E eu cheguei em casa, eu disse: minha esposa, vamos embora, minha filha, o que é que a gente está fazendo aqui? Vamos embora, vamos para outro canto, minha filha. Ela disse: não, vamos ficar aqui. Aí a mulher, quando fala, não se cala, né? E aí eu me calei, que ela é a profeta do Senhor, e eu disse: Deus está usando ela.
porque a esposa tem que ter essa capacidade de equilíbrio, né? A esposa não tem que ir no erro do marido, né? É meu marido, ele errou, eu vou também. Não, a mulher tem que ter o equilíbrio. Não dá equilíbrio, senão o negócio fica feio. E eu fiquei em Garanhuns. E o tempo foi passando e eu fui descobrindo que Deus realmente tinha me trazido para Garanhuns. Uma terra para o interior do Pernambuco, interior dos interiores. Mas Deus tem seus segredos. Então, deixe tanta pergunta para Deus, simplesmente procure entender o que Deus quer com a sua vida. Amém, amados? E naquele momento a festa rolava. Todo mundo bebia, né? Não sei a que hora, no meio da festa, não sei a que hora da noite. Eu sei que aquilo que regava a festa acabou. Mas é justamente aí a importância, né? A importância de ter Jesus na festa, nas nossas festas, ter Jesus no nosso casamento, ter Jesus dentro da nossa empresa, ter Jesus nos nossos projetos, ter Jesus nos nossos sonhos, porque é justamente no momento em que acontece a falta, a falha, Ele entra em ação. Quando você pensa que acabou, Ele dá continuidade, Ele renova, e renova melhor. Quando se esperava que o vinho do final da festa fosse o pior que tivesse, Ele reservava o melhor para o final da festa. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu sei que você já viu muitos tempos bons da sua vida, e você ainda fica olhando para eles, dizendo que tempos bons foram aqueles. Diga: eu vou dizer uma coisa para você: Deus ainda reserva as melhores coisas para a sua vida ainda. Diga glória a Deus. Diga: Deus ainda tem o melhor para mim. Porque vai juntar a sua maturidade, suas experiências, né? Você não vai mais perder tempo. E aí você vai canalizar tudo para a obra do Senhor. Amém? E para o seu bem-estar. Chegou a hora de Jesus. Chegou? Não. Maria entendeu que tinha chegado. Porque Maria, quando se dirigiu para Jesus, se dirigiu a Jesus como o filho dela. Só o que Maria estava querendo não era coisa de filho, não, era coisa de Deus. Olhe para o seu irmão, diga: tem coisa que você está precisando, e você se lembra de A, de B, vou falar com ele, vou pedir ajuda a ele, e eu vou dizer uma coisa para você: tem necessidade sua, que é coisa para Deus, não é coisa para homem não. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aprenda a separar as coisas. Aquilo que é para Deus é para Deus, e aquilo que é para o homem é para o homem. Não troque as bolas não. A Bíblia está cheia de pessoas que procuraram o rei, achando que ele poderia curar suas lepras, seus problemas. E o rei disse: pelo amor de Deus, não posso fazer nada por você não, meu filho. Pode fazer nada por você não, meu filho. Então aprenda uma coisa: aprenda a procurar a pessoa certa. A gente vai tirar desse texto exemplos de pessoas. Eu vou pegar um exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Eu vou pegar um exemplo de Jesus, e eu vou pegar o exemplo dos serventes. E você pode perguntar: pastor, e os discípulos? Os discípulos nessa festa não foram um bom exemplo não. E não é um bom tipo de exemplo para a gente mandar você seguir não. Porque se eu mandar você seguir o exemplo dos discípulos, você vai seguir o exemplo daqueles que entra e ninguém vê, sai e ninguém sente falta. Você não pode ser nesse ano de 2012 essa pessoa ausente, tendo tanta coisa para fazer, e eles não apareceram em nada, não estiveram presentes em nada. Aí você diz assim: pastor,
E a noiva e o noivo, eles parecem cegos no meio de um tiroteio, não sabem nem da bala vem, nem para onde a bala vai. O mestre Sala chegou, oh, seu noivo, muito obrigado porque o vinho está uma delícia. Eu não sei de nada. Você também não siga isento desse noivo abestalhado. Que você nesse ano de 2012 esteja ligado. Amém, amados? Esteja ligado. Crente ligado, crente abestalhado, não sei o que está acontecendo. A igreja está construindo, tá? Tem missionário, tem. E não sei quem tem. Ai, irmão, olha, o crente tem que estar ligado, viu? Eu vou falar muito nisso agora, viu? Não sei que hora vai terminar, meia-noite. Eu vou até tirar esse relógio daqui, botar ele assim. Sim, para lá. Arrependido. Diga glória a Deus. Então, amados, chega a hora que Maria olha para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Amados, ela não teve nem ideia do que ela estava pedindo a Jesus. Levou logo uma bronca. Mulher. Aí ele estava se dirigindo a quem? A mulher de carne, de osso, né? A mulher que amamentou ele. Não uma deusa, que Maria nunca foi uma deusa e ela nunca exigiu isso para ela. Tira lá em Lucas, quando você lê o livro de Lucas, você vê ela dizendo assim, glorificando a Deus por Jesus Cristo. A Deus, meu Salvador, chamou Jesus de meu Salvador e meu Senhor e meu Deus, né? Quer dizer, você lê lá o cântico de Maria, você vai ver lá. Mas nesse momento, amados, ela foi muito imediata. Ela foi muito rápida. Ela procurou a pessoa certa. No instante em que Jesus disse assim: mulher, que tenho contigo, não chegou a minha hora. Instante depois, o pai deu a ordem. Porque não era Maria que tinha que dar a ordem para Jesus. Jesus obedecia a ordem de cima. Por isso que ele disse: não tem nada contigo. Quem dá a ordem para mim, ó, é lá de cima. E na mesma hora chegou a ordem. A ordem do Deus se manifestar naquela festa. Amém? É importante, amados, que a gente esteja buscando a Deus, pedindo a Deus. Ah, meu filho, não é a hora não. Quem sabe, no momento em que você levanta do lugar de oração, chegou a hora. É a hora da vitória. É a hora da resposta. Eu me lembro quando eu cheguei em Garanhuns, eu orei, eu disse: Deus, eu quero que tu faças, através da minha vida, uma grande obra. Era uma madrugada, e eu estava lendo a Bíblia, ali, naquele momento, joelho, todo mundo dormindo. Aí eu senti necessidade, fui para o banheiro. Quando eu estava saindo do banheiro, na porta do banheiro, eu vi uma voz muito forte, disse assim: e tu estás preparado? Eu parei, eu fiquei assustado. E na mesma hora eu respondi: se eu estou preparado, eu não sei. Mas se quero que tu faças uma grande obra. Tem hora que você ora e você parece que os céus estão fechados, de repente os céus abrem. Porque Deus, amados, Ele tem a hora de agir nas nossas vidas. Ele tem um momento de tirar você às vezes de um sufoco. Às vezes Ele tem que deixar você. Eu estava vendo esses dias um pai lá em casa, botou a criança, porque pai é assim, pai e mãe quer ver o filho andar, depois quer que ele pare, né? Quando ele está engateando, quer que ele anda, filho, anda aí. Quando ele está andando, filho, para, tu anda demais, filho, né? Então, o pai botou a criança para dar, engateando assim, e botava o joelho para frente, e botava para trás, e ia para frente, e ele todo feliz, porque aquela criança estava se esforçando para dar os primeiros passinhos. Deus também deixa você. Tem coisa que na sua vida só vai ser apurada quando você se angustiar. Não, Deus não vai me deixar me angustiar, não. Vai. A angústia faz parte de um processo de mudança na nossa vida. O medo, o susto, a agonia, tudo isso vai fazer parte da nossa vida. O suor, a pressão, tudo isso
forja em você o seu caráter. Ah, Deus não me deixa chorar. Não, irmão, vai chorar, vai chorar. Ah, Senhor, não me deixa me assustar. Não, vai se assustar. Ah, não me deixa me angustiar. Vai. Senhor, não, tudo isso vai passar. Mas você vai sentir Ele pertinho de você. Vai sentir Ele cuidando de você. Vai dizendo, filho, tu está passando por este vale, mas eu estou contigo. É diferente você se sentir só. Amém, amados? Então vai haver a falta. E pode ser no momento que você ore, Senhor não está me ouvindo. E de repente, Ele ouve, ou você sente que Ele ouve, porque em todo momento Ele ouve. Mas você, no momento daquela situação, você sente como que Ele não estivesse ouvindo. Mas de repente, Ele mostra que ouviu sua oração. Amém? Ele mostra que ouviu. E Ele faz questão que você veja que Ele ouviu sua oração. Ele faz questão. Ele vai dar um sinal para você ver. Eu ouvi a tua oração. Amém? Eu estava contando esses dias. Eu me lembro de coisas, amadas, do Cafundé do Judas, daqui de Campina Grande. E eu me lembro que eu estava lá como é o nome daquele hospital de problemas pulmonares e tal? Doutor Edgley, tem que ter me lembrado desse nome, não me lembrei. E eu estava no doutor Edgley sozinho evangelizando. E a enfermeira-chefe chegou e disse, meu filho, vai embora, meu filho, você vai matar meus pacientes. E os pacientes estavam chorando, era um desespero nas enfermarias. Minha filha, vai embora. E eu saí, ela me levando, ela é muito educada, né? E eu, lá, Marco e Sol, né? E ela me levando pelos corredores. De repente eu cheguei, já quase no final, olhei para dentro de um apartamento. Eu vi uma moça, era uma senhora, mas muito jovem. Ela botou os olhos em mim no momento que eu passei assim, que eu olhei para dentro assim, ela botou os olhos, e naqueles olhos o Senhor me disse, ela está lhe chamando, vá lá. E eu disse, moça, deixa eu ir só ali, eu saio rápido. E a enfermeira ficou na porta me esperando. E eu cheguei lá no pé da cama da moça, eu disse assim, quem é você? Ela disse assim, ela me viu com a Bíblia, né? Ela disse assim, minha mãe é crente, eu estou para ser operada amanhã e eu sou desviada. E eu disse, quer voltar para Jesus agora? Ela disse, volta. Eu disse, Senhor, recebe essa moça de volta. Eu disse, qual o teu problema? Ela contou o problema na época. E eu orei por ela naquele momento, tomei o endereço dela e saí. E sabe onde ela morava? No Alto Branco, por trás da casa da mãe. Agora eu só fui lá por causa disso. Porque quando eu saí de lá, eu fui para um culto de oração. Quando cheguei no culto de oração, ninguém sabia onde eu estava. E uma irmã se levantou e disse assim, Deus usando ela, diz assim, filho, quando tu colocaste tuas mãos sobre aquela mulher, eu uni as minhas às tuas. Aí eu disse, quer dizer que Deus estava comigo, Ele me viu tudo. Aí eu era muito de tirar a prova das coisas, e eu disse, na semana seguinte eu vou na casa da mulher. Cheguei, bati na porta, era um número, sei o que, era lá para dentro. Eu entrei e disse, moça, se lembra de mim? Ela disse, me lembro, você é um jovem lá do hospital, certo? E aí, ela disse, eu não fui operada. Aí eu, eita Deus. Aí sempre quando eu estou orando, olha irmão, é uma experiência no começo no meu ministério, de lá para cá, eu me lembro todo o tempo disso. Quando eu estou botando a mão na cabeça de uma pessoa, não é minha mão só que vai. Eu tenho certeza que Deus une a dele também. É tanto que eu falo pouco. Olha, eu não falo é quase nada em oração quando eu estou ministrando. Eu só faço colocar a mão, pam, 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 porque eu sei que a mão dele vai junto também operando. Diga glória a Deus. No instante em que você acha que o céu se fecha, ele se abre para você. Ele manda o socorro, ele manda ajuda. Amém? Então o que aconteceu? Maria é um grande exemplo nesse texto para nós, para seguirmos durante esse ano de 2012. Por quê? Porque Maria foi rápida. Na hora da necessidade, ela procurou a pessoa certa. Ela não demorou. Ela não imaginou como Jesus ia resolver, se ia plantar um parreiral, se ia colher uva, para dar
produzir vinho para aquela festa toda. Ela não imaginava o que ele ia fazer. É assim que devemos fazer, amados. Devemos procurar o Senhor imediatamente. Eu não quero saber como tu vai fazer. Eu não quero onde é que tu vai arrumar dinheiro. Eu não sei como a porta vai ser aberta, mas eu estou te procurando. Vocês sabem, amado, por que o povo de Israel passou 40 anos caminhando no deserto, que poderia ter sido menos de um ano, poderia ter chegado em Canaã? Toda aquela trajetória é para aquele povo aprender a conhecer Deus. O povo caminhou 40 anos no deserto, mas o povo ainda buscava outros deuses. E quando aquele povo aprendeu a buscar a Deus, eles chegaram em Canaã. Deus tinha muitas vitórias para eles. Eram uns verdadeiros peregrinos. Nem imaginava o trato de Deus. Por isso que eu disse para vocês, Deus trata com você na falta. Deus deixa às vezes faltar alguma coisa. Quando você está gastando dinheiro demais, Ele deixa faltar para você ser muito econômico. Ele deixa você passar um sufoco quando você está passando cheque demais, usando cartão demais, para você, enquanto você gasta os borbulhões, tem outras pessoas precisando só de uma migalhinha ali para atender as suas necessidades, e você esbanjando. Ele dá algumas lições para a gente, amém? Ele deixa, ele dá susto também, dá. Ele deixou Pedro afundar, se lembra não? Anda Pedro, lá vem Pedro, todo vaidoso. Daqui a pouco Pedro, Senhor, estou afundando. Eu me lembro de uma senhora chamada Nazaré Pontelo, em Belo Horizonte. Ela disse que um dia ela chegou, se ajoelhou e disse: Deus, eu não vou mais pecar. Mas aquilo era orgulho, para não estar de joelho. Senhor, me perdoa, chorando, Senhor, tem compaixão de mim. E Deus viu que aquilo era só orgulho. E foi o dia que ela mais pecou. E ela disse: Deus, o dia que eu fiz aliança contigo para não pecar mais, o Senhor disse: não, isso não existe. Me sirva. Esqueça que você vai pecar muito ou pecar pouco. Me sirva. Porque todo momento que você se humilhar, eu te perdoo. Então chegue mais perto de mim, que você não vai ter preocupação de pecar, nem de me deixar. Fique perto de mim. Andando perto de mim, você não vai se perder. Então não vai pecar. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mas de pecado você nem se lembra de pecado. Você nem se lembra nem do cão. Esses dias um irmão nosso estava cavando uma fossa na frente da casa dele. E eu ri, eu dou gargalhada até hoje. Não que o problema fosse hilário, mas é que a maneira como ele contou foi muito interessante. Que passou um rapaz chamado Manelzinho. Ele toma uma cachaça tremenda, só vive bêbado. E Manelzinho, sempre que passa na construção dele, ele dá um abraço: Manelzinho, Deus te abençoe, Manelzinho, e começa a providência na vida do Manelzinho. Só que nesse dia, Manelzinho passou pela construção dele, e ele estava cavando uma fossa, estava fundo aqui só a fossa, já na frente de casa, e Manelzinho disse: ô irmão, aí chamou pelo nome dele, disse assim: dê um tiro em mim, me mate, manda uma pessoa me matar. Ele disse: calma, Manelzinho, eu vou terminar de cavar essa fossa, aí você se joga dentro e enterra você. Ele achou que estava falando com o Manezinho ele estava falando era com um cão, diretamente com o cão. Aí quando ele acabou de dizer isso, aí Manezinho foi lá para a beira do buraco e ficou querendo pular. Aí ele olhou e disse: não é Manezinho não, é o cão, sai cão. Aí Manelzinho, bufo lá fora, ficou se batendo, aí voltou: o que é que eu estou fazendo aqui? Foi o que eu fiz.
Não deu nem conta do que estava acontecendo. Por causa dessa manifestação de demônio lá, que ele expulsou, ele disse que expulsou o demônio e foi chupar melancia. Foi chupar melancia e o cão lá, se buchando ele, chupando melancia. Já tinha dado a ordem para ele sair. O pedreiro aceitou Jesus, a mulher do pedreiro aceitou Jesus. Só para você ter uma ideia, eu me lembrei de um caso muito interessante. Eu estava em Graco Cardoso, era uma noite muito chuvosa, eu estava com a minha primeira esposa que faleceu, Cristiane, e a dirigente da congregação como é o nome dela? Ana. Tu é boa de cabeça, né? Ana. Isso faz muito tempo, viu? A fração de vocês, foi longe agora. Aí eu estava pregando na porta da casa de Ana, até me lembro, prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, o Senhor pregando. Mas, amados, eu nunca vi tanto sapo numa cidade como tinha lá em Graco Cardoso. Meu Jesus do céu, era muito sapo, né? Eita Jesus, aí tinha para o banheiro, tinha um monte de sapo. Ia jantar, era um monte de sapo. Meu Jesus, quem tivesse pavor a sapo, estava lá. Aí quando eu estava pregando, lá no meio da multidão, estava lá uma mulher endemoniada assim, traga para cá. Aí eu não tinha terminado a mensagem, né? Não podia expulsar o demônio. Aí segurei a mulher pelo cabelo e fiquei pregando, né? Pregando, e todo mundo de olho abuticado assim para mim. Aí eu disse assim, no final eu disse, olha, quem não aceitar Jesus,